Show de bola, gente. Estamos aqui de volta para continuar o conteúdo de vetores com você. Você acabou de ver aí a parte inicial de vetores, tudo bem? Vou dar uma passada rápida aqui para você ter uma noção de que o seu vídeo está certo e que nós estamos falando sobre vetores. Nós já terminamos de falar uma boa parte da teoria. Vamos dar uma olhada aqui no que a gente já falou? Só uma revisada, rapidão. Desce aqui na tela comigo. Nós falamos primeiro sobre os conceitos iniciais de vetores. Sim, isso foi na última aula. Primeiro nós comentamos sobre o que é um vetor. Falei para você que existe um subconjunto da reta chamado segmento de reta. Aí eu expliquei para você que todo segmento de reta, quando você adiciona uma orientação, ele vira um segmento de reta orientado. Expliquei para você que todo vetor tem módulo, direção e sentido. Expliquei para você o que é um vetor. Daí, expliquei o que são vetores iguais, vetores nulos, vetores opostos, unitários, colineares e coplanares. Daí eu falei de versores, se eu não me engano. Isso, falei de versores. Expliquei que o versor de um vetor é um outro vetor com o mesmo sentido, direção e módulo 1. Né? Vetor unitário significa módulo 1. Colinear significa mesma direção. Ok? Beleza. Aí eu comecei a falar como é que você soma vetores. Expliquei como é que você acha o oposto de um vetor, né, o exato simétrico. Falei sobre subtração, multiplicação por um número real, que na física nós entendemos como multiplicação por um escalar. Falei todos os casos possíveis de números reais. Ok? Uma tabelinha te dizendo o que acontece com cada vetor e as propriedades algébricas do produto por número real, ok? Falei de ângulo, uma intuição rápida do que é ângulo nulo, ângulo agudo, ângulo reto, obtuso e raso para vetores. E agora a gente começa a falar de vetores na geometria analítica. Sobe aqui comigo, jovem. É o seguinte, rapaz. Esse conteúdo é exclusivo para as provas da Marinha e é por isso que você está com este vídeo no seu pacote. Este vídeo está aqui para você, porque você precisa estudar. A EFON cobra isso, a Escola Naval também. Se você vai prestar um ou outro ou os dois, EFON, Escola Naval, se você for prestar esses concursos, sua prova terá o conteúdo de vetores com geometria analítica, ok? Como é que isso é cobrado? Cara, é meio difícil de te explicar como isso é cobrado ainda. Porque, por enquanto, só com essa teoria não tem questão, tá? Então, por que isso está passando? É porque não dá para ir direto pro vamos ver, sem te falar antes dessas partes. Senão você não vai entender ou podem ter pegadinhas, ok? Então, eu tenho que falar desde o início, ok? Por exemplo, é óbvio que uma prova de concurso militar, não vai te cobrar quanto é 2 mais 3. Você acha que vai estar lá na questão? Calcule 2 mais 3. Não vai ter isso, né? Mas, você acha que é preciso você saber quanto é 2 mais 3? É necessário. Então, é uma ferramenta, ok? Então, essa parte que a gente está falando inicial é uma ferramenta. São ferramentas que vão nos ajudar quando a gente chegar lá na frente. Tá legal? Show de bola? Confia em mim? Beleza. Não pula nada, tá? Se você pular parte da matéria, você acabou de jogar a moeda para cima. E aí você vai jogar cara ou coroa e vai ver se cai ou não na sua prova. Se você tiver sorte, show de bola. Mas aí virou cassino, né? Beleza? Então, desce na tela aqui. Então, vamos lá. Então, vetores na geometria analítica, a gente começa entendendo o que é uma base. Galera, base é o seguinte. Vou fazer uns desenhos aqui. Eu já coloquei uma malha quadriculada aqui para mim. Vamos lá. Eu fiz isso aqui para não ter que ficar desenhando a malha quadriculada o tempo todo. E ainda assim eu não consigo cobrir a malha. Opa, consegui. Então é o seguinte. Esse aqui eu vou chamar de eixo Y. E esse aqui eu vou chamar de eixo X. Tudo bem? Vamos criar aqui um sistema numérico, tá? Já está marcado, né? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Aí, gente, deixa eu te explicar o que é uma base do R2. Eu vou criar um vetor qualquer, por exemplo, esse vetor aqui. Tudo bem? Isso é um vetor, você concorda? Beleza. Aí eu criei esse vetor, né? Vamos chamar esse vetor de U. Galera, é o seguinte. Perdão. Todo vetor pode ser desenhado a partir da, palavra importante, origem de um sistema cartesiano. E eu não vou falar que é ortogonal, não. Eu vou deixar assim. Então, todo vetor pode ser desenhado a partir da origem de um sistema cartesiano. Tá bom? Como eu fiz ali. Tá? Eu acabei de desenhar um vetor que está partindo da origem, tá? Aí aqui um segredo. Eu não vou te explicar como é que faz isso ainda, mas se ele não estiver na origem, tem como você fazer ele ir para a origem. É só você andar com ele para lá. Mas eu já vou explicar para você como faz isso. Por enquanto, vamos só focar nele já partindo da origem, tá? Mas, deixa eu já falar isso para você, sobe aqui comigo. Galera, é o seguinte, quando a gente brinca de vetor no plano cartesiano, ele quase sempre tem que estar na origem. Quase sempre. Origem, quando eu estou falando origem, você escutar um professor falando origem, é assim, tá aqui o plano cartesiano. Esse pontinho aqui, onde os eixos se cruzam, é a origem, é o ponto 0, 0, tá? Isso que é a origem. Então, a partir de agora, quando eu falar origem, entende isso. Beleza? Tá. Quando eu desenho um vetor no plano cartesiano, preste atenção. Quando eu desenho um vetor no plano cartesiano, que é uma coisa que você nunca viu antes, tá vendo agora? Pelo menos eu acho que você nunca viu, é provável que você não tenha visto. Se já viu, ótimo, mas se não viu, faz parte. Isso aqui 99% da população nunca viu em escola, tá? Até porque não é conteúdo programático de alguns estados. Vetor com geometria analítica, muito raro. Mas, primeira coisa que você tem que entender é que vetores, no plano cartesiano, têm que partir da origem, ok? Os que não partem da origem, a gente já vai aprender como lidar com eles, tá? Mas, este vetor que eu desenhei, ele já está partindo da origem. Aí deixa eu te mostrar como é que você lida com ele. Desce aqui comigo. Você percebe que esse vetor, ele tem extremidade nas coordenadas 10 e 6. Correto? Pois bem, gente. Então, esse vetor pode ser escrito na seguinte forma. Presta atenção. Esse vetor U, ele é o vetor 10, 6. Você escreve o vetor igual às coordenadas da sua extremidade. Lembrando que esse ponto vermelho aqui é a origem, ok? Então, todo vetor possui coordenadas de acordo com a sua extremidade. Este vetor V aqui, por exemplo, ele é o vetor 4, 7. Por quê? Porque as coordenadas da sua ponta são 4 e 7, tá? Então,
Sobe aqui comigo. Todo vetor é igual, não é que é análogo, é equivalente, não, é igual às coordenadas da sua extremidade quando ele parte da origem, ok? Tem um vetor partindo do zero, origem, indo até o ponto 2, 3. Esse é o vetor 2, 3, tá? Então, o nome do vetor é o nome da ponta da sua coordenada, tá? Da sua extremidade. Então, sei as coordenadas da extremidade, sei o nome do vetor. É o nome mesmo, chama de nome, tá? Tudo bem? Beleza? Então, desce na tela aqui comigo. Legal. Mas, professor, é isso que é base? Não. Isso eu tô te dando um fundamento, tá? Deixa eu te explicar o que é agora essa tal de base. Por que aqui está escrito IJ, tá? É assim. Base do R2 é um conjunto, isso aqui é a notação de conjunto, né? Que tem dois vetores dentro. Caraca, é um conjunto de vetores? Exato. É o vetor I e o vetor J. Tá, então, sem complicar muito, professor, base é um conjunto que tem dois vetores dentro. Exatamente. E são quaisquer vetores? Não. São esses dois vetores vermelhos aqui, ó. O I é o vetor que parte da origem e anda uma unidade para a direita. Esse aqui é o I. E o J é a mesma coisa, só que para cima. Tudo bem? Então, este vetorzinho aqui é um vetor com uma unidade para a direita. E esse vetorzinho aqui é uma unidade para cima. Ok? Tudo bem? Sobe aqui comigo. Então, isso que é base, tá? A base do R2 não viaja, tá? Não fica tentando concluir coisas além. Fica no fixo. O fixo é o que eu acabei de te explicar. Não foge disso, tá? Não vai pro além. Fica comigo. Como eu estou querendo dizer fica comigo? É assim, ó. Base é um conjunto com dois vetores. Um que aponta para a direita e um que aponta para cima. Os dois de módulo 1. Acabou. É isso que é base do R2. Todo mundo foi? Tranquilo? O vetor para baixo pertence à base do R2? Não, porque na base do R2 só tem um vetor, um para cima e um para a direita, tá? Eu tô apontando para a esquerda porque acho que para você aparece para a direita, eu não sei. Mas, beleza. Tranquilo? Tá rolando? É bem fácil isso. É porque você escuta os nomes e você vê os símbolos, base, R2, I, J, a gente fica com medo. Mas não tem nada que ter medo. São só nomes novos para coisas que já existem. Conjuntos de vetores. É um conjunto de dois vetores unitários, ok? Um apontando para a direita e outro apontando para cima. Esses dois vetores constituem a base do R2. Tá. Para que serve a base do R2? Deixa eu te mostrar. Desce aqui comigo. A base do R2, ela serve para isso aqui, olha. Você percebe que se eu adicionar um monte de vetor I e eu continuar indo, indo, né? Isso. Eu chego exatamente nas coordenadas na base do vetor roxo. Ah lá, ó. Eu fui andando, cheguei lá na abscissa da extremidade do vetor roxo. Da mesma forma, se eu for subindo com esses vetorizinhos vermelhos aqui, eu chego lá no topo do meu vetor roxo, né? Quantos vetores I eu desenhei aí? Vamos ver? Eu desenhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho 10 vezes o vetor I. E aqui do lado, eu tenho exatamente 6 vetores I. E aí, gente, esses 6 vetores I, eu posso apagar. Eu posso apagar o eixo também, que nem eu fiz, porque eu sou um animal.
Deixa eu fazer de novo. Pronto. Eu vou ter que apagar aqui também, então... Mas, enfim, esses 6 vetores somados, nós aprendemos como é que soma, né? É só ligar a origem e a extremidade. Então, este vetor grandão que eu acabei de formar é o vetor 6i. É esse vetor aí. Nós também aprendemos a formar... Eu vou tentar não apagar o eixo, prometo. Ah, apaguei. Agora também dane-se. Lá. Pronto, vamos ver se eu consigo desenhar de novo. Não. Ah, pronto. Legal, vetor eixo X. Esses 10 vetores i, eles juntos formam um vetor de tamanho 10i. Correto? Sobe aqui comigo para eu te explicar melhor, porque eu acho que você pode ter se confundido. O que eu fiz foi, peguei um vetor i, aí peguei outro vetor i, outro vetor, outro vetor, outro vetor, outro vetor, e fui somando esses vetores. Se eu somar 10 vetores iguais a i, fica i mais i mais i mais i mais i, lá, 10i, um vetorzão desse tamanho, né? Você vai indo, até que no momento você fica com um vetor de tamanho 10i. É J, perdão, eu escrevi... Alguém até falou aqui. É J. Eu escrevi J ali embaixo, escrevi... Desce aqui pra você ver. Eu escrevi J aqui, ó. Mas aqui eu escrevi... Perdoa. Falta de attention. Agora você pode subir de novo. Então, eu andei 10i para a direita, né? E subi 6 unidades, correto? Então, eu posso dizer que o vetor roxo é a soma dos 2 vetores vermelhos formados. Vê se você concorda comigo. Desce aqui para você ver. Eu formei aqui embaixo o vetor 10i. Eu formei aqui à esquerda o vetor 6j. Se eu pego o vetor 6j e somo com o vetor 10i, dá exatamente o vetor u. E aí eu posso escrever o vetor u, que está escrito aqui como 10, 6, eu posso escrevê-lo como 10i mais 6j. Beleza? Percebe que a soma desses 2 vetores gera o vetor roxo. E aí, gente, é o seguinte, eu criei aqui uma segunda tela para poder escrever isso para você. Todo vetor do R2 pode ser escrito em termos de I e J. É por isso que é chamado de uma base do R2. É base porque todos os vetores do R2 se baseiam nisso. Aliás, deixa eu fazer uma explicação aqui. Por que R2? Porque o nome é R2. Isso aqui, gente, é o produto cartesiano entre R e R. Professor, produto o quê? Cartesiano, tá? Isso aqui é chamado de produto cartesiano. Isso não é muito importante não, tá? É só para ficar completo mesmo. Então, se você tiver dúvida sobre o que é um produto cartesiano, isso é um tema da teoria de conjuntos, ok? Matemática 1. Mas, tecnicamente, o que é o R2? É o conjunto de todos os pares AB, tal que A pertence ao primeiro conjunto e B pertence ao segundo conjunto, tá? Então, é o conjunto de todos os pares ordenados AB, em que A e B são reais. Tá bom? Não vou entrar no mérito disso, produto cartesiano é uma matéria de conjuntos, tá? Beleza. Então, deixa eu mostrar mais alguns exemplos, ok? Dessa vez, um pouquinho diferente. Então, deixa eu descer aqui um eixo, descer aqui um eixo, descer é ótimo, né? Ir para a direita aqui um eixo, x e y, e vou desenhar 3 vetores.
um verde, uma abóbora, pode ser, sei lá, pra cá, e um roxo, pronto. Esse aqui é o vetor W, esse aqui é o vetor V, e esse aqui é o vetor U. São letras super comuns para identificar vetores, ok? Beleza. Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você pegue essas coordenadas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu quero que você escreva esses vetores em termos da base. Ok? Será que a gente consegue isso? Menos 1, menos 2, menos 3. Vamos ver? Vamos ver. Esse vetor aqui, esse vetor aqui, esse vetor aqui, esse vetor, esse vetor, esse vetor, esse vetor e esse vetor, é um monte de vetor I, correto? I. Eu não vou ficar colocando setinha em cima dos vetores da base, tá? Fica sempre claro que é um vetor I, tudo bem? E eu posso subir quantas unidades? 4 unidades, de forma que o vetor U, ele é nada mais, nada menos do que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vetores para a direita. Falei que eu não ia botar 7, coloquei. E 4 vetores para cima. Beleza? Então, está escrito em termos da base, ok? Então, isso aqui é a forma de escrever em termos da base, que você também poderia escrever neste formato aqui. Não tem problema, tá? Os dois são perfeitamente viáveis. E o vetor V? Cara, o vetor V você tem que tomar um determinado cuidado. Primeiro porque você vai ter que subir mais 2 unidades. Você vai ter que subir até o 6. Então, vai ter que ter mais 2 J's. Mas, agora eu vou ter que andar para a esquerda. Acontece que a base do R2 só tem 2 vetores. Um vetor para a direita, que é o I, e um vetor para cima, que é o J. Só que nós aprendemos lá na teoria de vetores que quando você multiplica um vetor por menos 1, ele inverte, certo? Isso aqui é U, isso aqui é menos U. Então, gente, para você andar para a esquerda, basta que você pegue o vetor I e multiplique este vetor por menos 1. Quando você multiplicar por menos 1, esse vetor que estava apontando para a direita vai agora apontar para a esquerda. De forma análoga, se você pega o vetor J e multiplica por menos 1, você cria um vetor para baixo, que é o vetor menos J. Então, sobe aqui comigo. O vetor I é um vetor para a direita. O vetor J é um vetor para cima. O vetor menos I é um vetor para a esquerda. E um vetor menos J é um vetor para baixo. Tá? Então, é uma questão de trocas de sinais. Tá? Vetorialmente falando, o simétrico de um vetor não é mais do que um vetor negativo. Tá? Então, se você quer trocar o sentido de um vetor, basta que você o multiplique por menos 1. Tudo bem? Show de bola? Tranquilo? Então, desce na tela aqui comigo. Aí eu acho que você já entendeu que para eu formar esse vetor laranja aí, eu vou precisar não de um vetor I, porque eu não vou andar para a direita, eu tenho que andar para a esquerda. Menos I e menos I. Ou seja, meu jovem, este vetor V, que eu acabei de colocar aqui, vou apagar e colocar aqui em cima, é um vetor formado a partir de 3 unidades para a esquerda, eu estou colocando a seta,
3 unidades para a esquerda, mais 6 unidades para cima. Beleza? Então, olha só que legal. I é um vetor para a direita, menos 3i é um vetor para a esquerda. E isso aqui é um vetor para cima, exatamente o que o vetor laranja precisa. 3 para a esquerda, 6 para cima, tá? Gera o vetor J. Beleza, agora só você me diz aí quais são as coordenadas do vetor laranja. Menos 3 e 6, certo? Isso sempre vai acontecer, tá? A quantidade de vetores I coincidirão sempre com a primeira coordenada. E a quantidade de vetores J coincidirá sempre com a segunda coordenada. Que nem aconteceu no verde, né? A quantidade de vetores I coincidiu com a primeira. E a quantidade de vetores J coincidiu com a segunda. Tudo bem? Tranquilo como esquilo? Beleza. E o vetor roxo, professor? Tenta você. Vai lá, me fala aí. O que você acha? Eu vou precisar de quantos vetores... Eu vou precisar de quantos vetores para a direita? Nenhum. Eu vou precisar de mais um para a esquerda, né? Mais um menos I. E para baixo? Menos J. Menos J. Professor, é menos J porque J é para cima, né? Então, quando eu multiplico por menos 1, fica para baixo. Exatamente. Se esse aqui é J, esse aqui é menos J. Entendi, porque quando você multiplica um vetor por um número negativo, né, professor? Ele troca, né? Ele troca de sentido. Sempre, tá? E eu tô aqui gesticulando e esqueci de botar para subir. Não tem problema não. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o vetor W, ok? E nós temos, então, 4 vetores para a esquerda e 3 vetores para baixo. Tá? Esse vetor aqui pode ser escrito em sua forma cartesiana, menos 4, menos 3, perdão. Menos 4 e menos 3. Tá? Então, sobe aqui comigo. Então, nós temos aí toda a nossa teoria de como você escreve um vetor na sua forma em termos da base, tá? Isso é o que a gente chama de uma expressão analítica de um vetor. Um vetor ele pode ser escrito na sua forma analítica quando você escreve na sua forma IJ. Bom, todo vetor que pode ser escrito na forma AI mais BJ, ele também pode ser escrito no formato AB. E não se assusta, tá? Quando vocês escutarem ou lerem em algum lugar, vetor 5i mais 6j. O que isso significa? Quanto é que eu falei? 5i mais 6j? Não lembro mais, mas vai ser isso aí. 5i mais 6j. São 5 unidades para a direita, 6 unidades para cima. É só ligar o início com o final que você forma o vetor. Sempre a partir da origem, ok? Escreveu na forma analítica, tá na origem, tá? A gente já vai ver como é que a gente lida com vetores que não estão na origem, tá? Mas, por enquanto, todos eles estão. Isso vai ser muito útil quando a gente for somar, subtrair e multiplicar, né? A multiplicação não por vetor, não vetorial, a gente vai ter um slide só para isso. Mas é a sua aula seguinte. Sim, assim que a gente terminar isso aqui, você já vai ter a sua aula de vetores em produto, né? Produto vetorial. Sumiu aqui a expressão. Então, todo mundo foi até aqui? O que é o vetor 2i menos 3j? 2i menos 3j, o que é? Só pensa, tenta pensar. Tenta você mesmo, sem desenhar, só pensar. O que é 2i menos 3j? São 2 unidades para a direita ou para a esquerda? Para a direita, né? I significa andar para a direita, né? Eu estou apontando para a direita, no vídeo está para a esquerda, né? É aqui. Então, 2i, ok? E o menos 3j, o que significa? Para cima ou para baixo? Para baixo, né? Porque j é para cima, né? Então, 2i, muito estranho apontar para a esquerda estando para a direita. Enfim, 2i menos 3j. 2 unidades para a direita e 3 unidades para baixo. Legal? Show de bola?
O que seria o vetor 3i? Mas cadê o j, professor? Não teve. Pode isso? Claro. Eu posso andar apenas 3 unidades para a direita. Pronto, foi. Ok? Então, se eu ando 3i, ou se eu ando 4j, menos 5i, esses vetores que não têm ou um i ou um j, eles estão em cima dos eixos. É só isso, tá? Eles não tiveram dupla andada, eles não tiveram uma caminhada bidimensional, eles tiveram uma caminhada unidimensional, porque eles só foram para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Então, vetores que não têm o i ou que não têm o j, eles estão caminhando em cima do eixo, tá? Por exemplo, o vetor menos 4j. O que é isso? É um vetor que não andou nem para a direita nem para a esquerda, porque não tem i, e é um vetor que andou para baixo, porque j é para cima, menos j é para baixo. Quantas unidades para baixo? 4 unidades. Não vai me dizer que foram menos 4, tá? Foram 4 unidades. O menos é só para indicar que está ao contrário, tá? Beleza, gente? Então, é um pouquinho novo, né? Mas você percebe que, enchendo vocês de exemplo, a gente consegue concretizar o problema, tá? Bom, professor, vai ter exercício sobre isso? Cara, vai. Mas vai com calma, porque isso aqui que eu estou fazendo junto já é um exercício, tá? Os exercícios de treinamento são esses. Porque quando a gente for resolver questão, a gente já vai direto para as da EFON, que são um pouco mais complicadas, tá? Bom, vamos lá. Desce para a tela aqui, então, para eu formalizar sobre a expressão analítica de um vetor. Seguinte, gente. Todo vetor pode ser expresso, DOD, pode ser expresso pela forma, vou chamar de U esse vetor, tá? Todo vetor U pode ser expresso pela forma U é igual a AI mais BJ, tá? O que significa isso? Isso aqui é o que nós chamamos de a forma analítica de um vetor, tá? Então, isso aqui, deixa eu escrever isso, isso é importantíssimo, é a forma analítica de um vetor. Aqui vai um detalhe, vou fazer um negócio legal aqui. Existe, lógico, né, que existe também a possibilidade de você escrever esse mesmo vetor nesse formato aqui, tá? A e B aqui são números reais quaisquer, porque é o R2, né? Beleza? Então, aqui nós temos também uma forma analítica, tá? Também chamada de forma cartesiana, tá? Deixa eu desenhar esse vetor aqui. Eixo Y, eixo X, Y. E eu vou desenhar um vetor qualquer. Eu não vou nem parar em nenhum ponto do quadriculado de propósito, tá? Tá aí o nosso vetor. Eu coloquei ele no primeiro quadrante, mas não precisa estar no primeiro quadrante, é só um exemplo. Essa ponta aqui é a ponta A. É o que nós chamamos de a abscissa da extremidade. E aqui nós temos a ponta B, ok? Sempre que você quiser lembrar qual é a abscissa, e até hoje eu vejo livros escrevendo com o S e sem o S, mas tudo bem. Sempre que você tiver dúvida, você, ao invés de falar abscissa, você fala abscissa. Abscissa, que frescura. É porque aí você lembra que é o eixo X, entendeu? Ah, abscissa. Não acredito que eu ouvi isso. Pois é, cara. Horrível, né? Beleza. Então, tranquilo. Esse ponto aqui, então, é um ponto com coordenadas A e B. E nós temos esse vetor preto aí como o vetor AB, ou também
AI mais BJ. Eu vou colocar seta, vai, porque eu tô toda hora colocando. Enfim, eu falei que eu não ia colocar, mas mudei de ideia. É melhor colocar a seta. Bom, beleza. O que tem de legal na expressão analítica de um vetor? A coisa mais importante sobre a expressão analítica é que ela te permite achar uma coisa chamada o módulo de um vetor. Módulo, professor? Ah, é, módulo, né? Tem módulo, tem direção e tem sentido, né? Exatamente. E como é que você faz, professor, para achar o módulo? Alguém já deve ter imaginado isso aí, mas você utiliza o teorema de Pitágoras. Olha ele aí de novo, né? Neste triângulo que eu acabei de desenhar aí. Lembrando, faço questão de voltar lá, que quando a gente falou de módulo, se eu não falei, eu vou ficar muito triste. Aqui, ó. Quando a gente falou de módulo, eu expliquei para vocês. Aqui embaixo, aqui, ó. Eu expliquei para vocês que o módulo de um vetor, ele pode ser escrito de 3 maneiras diferentes. A primeira é você escrevendo, módulo de U. A segunda é você colocando esses 2 tracinhos aí, verticais. E o terceiro é você retirando a seta de cima do U. Então, se você tem um vetor U, isso é um vetor U, aí você tira a seta, vira só módulo de U. Aí, gente, vou escrever, então, utilizando essa notação, tá? Eu vou colocar até o símbolo de módulo para ficar super claro que isso aqui é o módulo do vetor U. O módulo de U é a hipotenusa, né? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Se você quiser passar para o outro lado, fica, então, módulo de U é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Caraca, eu tô errando toda hora. A mira com a caneta tá aí. Então, esta é a fórmula que calcula o módulo de um vetor. Então, vamos usar um dos anteriores para a gente brincar? Vamos supor, por exemplo, que eu queira calcular o módulo desse vetor aqui. Qual que é o módulo de U? É a raiz de 8 ao quadrado mais 4 ao quadrado. É só substituir, né? O 8 é o meu A e o 4 é o meu B nesta expressão aqui. 8 e 4. Legal? Beleza. Aí, fazendo essa conta, isso fica raiz de 64 mais 16. Se eu não fiz conta errada, dá 80. Isso é igual a 4 raiz de 5. Esse é o módulo. Tá? Vou fazer dos outros também. Esse aqui, ó. O módulo de V. Vou escrever agora assim, só para a gente variar. Professor, mas isso aqui não é o vetor V? Não, porque eu tirei a seta de cima, né? Ah, tá. Isso fica como? Raiz de menos 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Caraca, então se ficar negativo aqui não tem problema, porque quando elevar ao quadrado vai sumir o negativo, né? Exatamente. Isso fica 9 mais 36, né, professor? Isso. Aí é igual a quanto? 45, que é a mesma coisa que 3 raiz de 5. Olha só, né? Sem querer. E esse último aí, professor? Duvido se eu conseguir. Tá tudo negativo, mas não importa, gente. Isso aí fica normal, né? Ah, o senhor passou só os fáceis, então. Não, mas não vai pedir módulo na sua prova. Vai pedir módulo como ferramenta, né? Mas não vai ter uma questão escrito calcule o módulo. Não. Ele vai falar, considere que o módulo de um vetor... E aí vai problematizar em cima disso. Então é importante eu saber, né? Muito, muito importante. Dá 16 mais 9... que é a raiz de 25, o módulo desse vetor é 5, tá? Este vetor aqui, então, mede 5. Este vetor aqui mede 3 raiz de 5. E esse vetor aqui mede 4 raiz de 5.
Beleza? Então isso que é módulo. Professor, sobe aqui comigo, professor. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Assim, só eu e você. Módulo, então, tamanho, é isso? Exatamente. Tá, por que o senhor não disse isso, então? Porque a sua prova não vai estar escrito tamanho. Calcule o tamanho de um vetor. Não, vai estar lá escrito, o módulo de um vetor possui propriedades específicas, lá. Tá? Então, não tem como fugir disso aí. Outra coisa importante. Todas as propriedades de módulo que existem lá nos números reais valem para cá, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada lá na aula de função modular e equação modular de matemática 1, para você ter uma noção melhor de módulo. É o mesmo módulo, tá? É a mesma coisa, tá? A mesma propriedade. Desigualdade triangular, transição modular, módulo de U vezes V igual a módulo de U vezes módulo de V, por aí vai, né? Você pode tirar um número negativo dentro do módulo, enfim,